Presbiteriana Mackenzie do Rio. Com a palavra, a nossa querida e amada Isabelle Gravatar. Boa tarde a todos. Fachada, que desafio você colocar no mesmo painel duas Isabeles, duas tagarelas. E agora? Como poderemos fazer isso? Mas, gente... É uma honra enorme estar aqui no ciclo de palestra da advocacia. Eu tenho muito carinho por esse grupo, pelo Fachada, pelo Geraldo em especial, que são assim meus amigos lá do tempo da vovó Mocinha. Fiquei muito feliz de estar aqui dividindo a mesa com a Isabelle, até porque eu tenho um passado muito interessante. Eu fui diretora de secretaria da Volha Bonfim, na época que era Junta de Conciliação e Julgamento, na 43. E eu fiquei na 43. Pois é, você falou, por 10 anos. Então, você imagina. Depois eu fui assessora do Dr. Flávio Ernesto, hoje os dois já estão aí aposentados, e eu advogo, né? Mas, então, a gente ter essa visão do outro lado, ela é muito importante. Mas eu entendo também a agonia dos advogados, e aí eu vou me permitir fazer uma crítica, com todo respeito, doutora Adriana, que aqui está presente, mas, assim, a gente não tem uma execução uniformizada. A gente tem 150 varas no Estado e a gente é capaz de encontrar 150 execuções diferentes. Então, assim, eu que venho, né, assim, desse lado professoral e que venho de uma aplicação da lei, de uma técnica muito grande, eu sinto muita falta do nosso direito positivo ser aplicado ali à risca. Assim que eu cheguei, o Fachada falava assim para mim, celeridade na execução. Eu falei, bastava aplicar a CLT. A maior agonia que eu tenho é a gente ter um artigo 880 que diz que o pagamento é em 48 horas e a gente ter varas que determinam o pagamento em 15 dias. Mas a gente pode interpretar, a gente pode usar o CPC, a gente pode usar... Mas se a gente for à risca da lei, a gente vai ter a celeridade que a gente busca, que a gente pretende. A gente tem uma legislação muito antiga. Isso também é uma crítica que a gente tem que aqui fazer. 1943, gente. Pelo amor de Deus, a gente não pensava em Bacen Jude, né? Isso tudo é uma hiper-evolução. Então, a gente tem que ter um código de trabalho e um código de processo do trabalho. Está na hora da gente ter uma previsão mais esmiuçada da nossa fase processual, inclusive da execução. Mas a gente ganhou, vem em 2017, com o incidente da desconsideração da personalidade jurídica. A gente hoje tem mecanismos, quando você falava ali das certidões, quais os órgãos. Eu, como advogada, eu gosto muito, e eu também já fui da Juscerja, já atuei na Juscerja. A Juscerja, a nossa junta comercial aqui no Rio de Janeiro, ela tem aplicativo, ela tem site. Eu consigo uma certidão de inteiro teor que eu desmembro a vida daquela empresa. Eu consigo saber que registro foi inicial, quem veio depois, qual foi a transformação societária, capital, quem veio... Então, assim, a gente hoje tem essa possibilidade que nos facilita e muito numa execução. A execução é o resultado que todo advogado espera do processo. Tem que ser com sucesso. É a hora que a gente vai ver a prestação da tutela jurisdicional funcionar. É colocar o dinheiro no bolso. A gente não pode achar que é bonito a gente sair daqui com um papel. Não é o que a gente quer. A gente quer transformar aquilo ali em valor. E aí, eu sei que o meu tempo ficou muito curto. Eu vou falar um pouco rápido, mas eu não queria abrir mão de falar do meu tempo. Eu até disse que Isabelle por Isabelle já estávamos satisfeitos, porque ela abrilhantou a gente, foi assim uma super aula. Mas eu queria falar com vocês da nossa execução provisória. Tem algumas coisas que eu percebo que nós, advogados, deixamos passar e que facilita e muito. E muito. Você ter uma decisão que não transitou em julgado, que já está sendo executada, facilita demais quando você chegar lá na frente. Você vai adiantar passos da execução. E hoje, com o PJE, é
mais fácil você extrair aquelas cópias, você formar o seu processo, aquela carta de sentença, você se guiar pelo processo civil e ali você iniciar a execução, ela é fundamental. E eu diria para vocês que tem mais. Às vezes eu pego o processo e quando eu vou analisar, dar um parecer na execução, tem vezes que a execução ela já pode ser definitiva com pendência de recurso, porque tem parte da decisão que já transitou em julgado. Então, a gente não pode deixar... Gente, o direito, ele é assim, ele corre atrás do tempo, né? Ele é, assim, amigo do tempo. O tempo tem que ser rápido para a gente. Agora, se o tempo for moroso, ele acaba com o nosso direito. Então, primeira coisa que eu gostaria de a gente observar, as decisões que já podem ser executadas. E olhar aquela execução, são raríssimos os nossos recursos que são recebidos com efeito suspensivo. Raríssimos. O efeito suspensivo, ele impossibilita a nossa execução provisória. Existe necessidade de efeito suspensivo? Algumas vezes, sim. Algumas vezes eu entro, inclusive, com uma medida cautelar, pedindo um efeito suspensivo para que não tenha uma execução provisória, porque ela seria até mesmo satisfativa. Agora, via de regra, não é o que acontece. A gente tem uma decisão em que a gente vai observar qual a parte que transitou em julgado, qual a parte que não transitou em julgado, e vamos fazer uma execução ali daquela sentença. Então, volto a dizer, nesse momento, eu posso extrair uma carta de sentença com recurso de parte daquela decisão, executando definitivamente itens que não foram objeto do recurso. Mas olha só, Isabelle, pouquíssima coisa ali. Vale a pena? É claro. É claro. Você ali, você já está mostrando que você não veio para brincar, que você está atrás. Gente, o seu cliente ganha e você também. Então, qualquer letra A ou B que tenha deferido e que tenha transitado em julgado, eu vou atrás definitivamente e vou lá. Sempre. Alexandre, quando fala isso, gente, é batata, né? O telefone sempre toca. Advogado que parte para a execução recebe proposta de acordo. É batata isso acontecer. Por quê? Porque ele percebeu que a gente não dormiu no ponto. E é nessa hora que você vai conseguir evitar o que lá na frente vira uma delonga processual, que é você pedir uma nulidade, você falar que houve fraude à execução. Você já está antes, antevendo tudo, e ali você já está executando. Então, essa execução definitiva, através de uma carta de sentença, com pendência de recurso. Uma parte transitou em julgado. E uma parte que não transitou em julgado, você vai fazer uma execução provisória, onde você vai caminhar com a execução sem que a gente tenha uma constrição de bens, salvo substituição. Você pode ter a constrição de bens se você substituir ele por um depósito, você fizer alguma coisa que garanta aquele juízo. E o que eu venho observando nas nossas execuções? A gente falou aqui, né? Mas a gente vai penhorar contas, a gente vai buscar despersonalizar a pessoa jurídica, a gente vai tentando todos esses caminhos. Agora, muitas das vezes, o processo tem dinheiro. Nós estamos com vários escritórios fazendo levantamento de depósito recursal. Gente, pelo amor de Deus, eu pego o processo e falo assim, por que o depósito recursal já não foi parte da execução? Então, tem vezes que tem dinheiro no processo e a gente está ali papando mosca. Mas a gente pode ter uma secretaria que faça um levantamento. Eu me lembro quando diretora de secretaria, a juíza que eu trabalhava, ela dizia assim para mim, Isabelle, não encerraremos nenhum processo, não colocaremos em nenhum tipo de arquivo, e hoje a gente tem uma prescrição intercorrente, então já vem aí galopante para acabar com a nossa execução, sem que a gente observe se tem depósito recursal ou não. Só que a gente vinha de uma época onde uma execução de ofício ela era mais fácil. Agora, não. A gente só tem uma execução de ofício se a parte não estiver assistida por advogado. Então, essa conta está com a gente. Então, por que não pedir
para converter o depósito recursal em penhora. E, a partir dali, você já tem uma garantia para você saber o que você vai fazer. Então, vamos lá. Execução provisória ou execução definitiva. É o primeiro passo que eu acho que a celeridade aqui, ela clama. A gente precisa entender que a gente pode antecipar os passos da execução. Aí, vamos para o caminho da execução. A execução é a busca, primeiro, do quantum debiatur. Os atos preparatórios da execução é a busca do valor. Nenhum mandado vai ser expedido sem que eu tenha o valor exato, inclusive com a cota previdenciária. A gente hoje sabe que a União vem no nosso processo e é parte ali credora do tributo que lhe é devido. E ela vai estar de olho nisso. Então, o que a gente tem que fazer? Uma boa liquidação. O cálculo apresentado, e aí a nossa parceria, se o escritório não tem condições de apresentar uma conta fácil, uma conta que você compreenda como aquele valor foi alcançado, isso vai te trazer problema no futuro. Às vezes eu falo assim, gente, eu volto para a escola, para aquela matemática em que A me efetue. E eu vou lá e faço a continha assim. Porque se eu explico como aquela conta está feita, a chance de eu ter uma impugnação para aquele cálculo vai ser muito menor. E de eu mostrar para o juiz para que ele possa homologar, mais fácil ainda. O juiz ele tem o contador que vai auxiliar a ele, que é o funcionário dele, especialista ali. Mas se esse trâmite já vai para ele todo mastigadinho, é muito mais fácil. A gente quer apresentar a planilha no Excel, onde a gente jogou a fórmula e a gente não diz como a fórmula foi feita. Antigamente, eu falava que o processo ele tinha uma fase cachorrinho, au, porque ficava se dando vista para um e para o outro. Até que a gente teve uma mudança no 879 e hoje a gente tem um prazo de 8 dias que é dado para o exequente, para o executado. E a gente também tem um prazo de 10 dias para a União. E acabou. E o juiz vai bater o martelo ali em cima daquilo ali. Então, outro ponto importante, nesse momento de impugnação, é sob pena de preclusão. Então, se você não olhar atentamente aquela conta que foi oferecida, vai precluir, você depois não vai mais falar sobre aquele ponto. Então, assim, mas execução matemática, reza a lenda que quem fez direito não é bom na matemática. Eu sempre quebro isso quando eu falo que a gente aqui está falando de dinheiro. Ninguém erra um troco. Você vai pagar uma coisa, o troco vem errado, a gente sabe espernear. Então, por que a gente erra uma conta trabalhista? Não tem como. A gente tem que saber fazer essa conta. Eu me lembro quando eu comecei a minha carreira na área trabalhista, o primeiro curso que eu fiz foi de cálculos trabalhistas. Foi o primeiro curso que eu fiz. Que eu falei, eu preciso entender como é que se chega nessa conta. Porque calcular um adicional noturno, gente, não é 20% e acabou. A gente tem uma hora noturna reduzida, 52 minutos e 30 segundos. Você, quando joga isso na matemática, é diferente de você pegar a hora e calcular 50%, como a gente faz com hora extra. Então, eu fui aprender o cálculo para poder chegar lá na hora de cobrar e eu ter essa forma de criticar a conta com conhecimento. E vejam, hoje nós, advogados, já temos que ter isso por conta do procedimento sumaríssimo. A gente tem que apresentar a inicial líquida. E do próprio ordinário, que com a mudança lá da reforma trabalhista, que a gente até fala que em alguns pontos foi uma deforma trabalhista, a gente tem que apresentar uma inicial líquida. Então, a gente tem que ter uma noção do que a gente está pedindo ali. Então, essa conta tem que ser uma conta apresentada com muita clareza. Sabe aquela máxima de que a inicial boa, a contestação é boa, a sentença do juiz vai ser melhor ainda? Idem na fase da execução. Tudo começa com a apresentação da conta. Tudo começa com um cálculo bem feito, esmiuçado e com tudo que está deferido naquela sentença. E quando a gente está fazendo uma execução provisória? Colocando os limites corretos.
E aí, quando você estiver pelo outro lado, sempre observando se esses limites foram corretos, porque também nós sabemos que nós temos advogados e advogados, e que alguns querem ampliar aquela execução e fazer tudo e mais alguma coisa. Não, vamos devagar. Se ela é provisória, é só aquela parte que eu estou podendo ali fazer agora. Não, então vamos até onde eu posso ir. Não, mas ela agora é definitiva, então dessa parte aqui eu vou definitiva. Então, alerta a essa apresentação de contas. Alerta aos nossos prazos. Advogados, e eu falo isso por mim mesma, eu tenho 30 anos de formada. Se eu trabalhei aqui na época que era Junta de Conciliação e Julgamento, dá para imaginar por tudo que eu já passei, todos os que eu já vi entrando aqui. Eu tinha um juiz na época que eu ia fazer audiência com ele, e ele dizia assim, doutora, 20 minutos para a defesa. E a gente levava a defesa escrita. O processo era físico, a gente levava escrita, ele mandava a gente ler a defesa. E quando batia 20 minutos, ele batia assim no reloginho que ele tinha e destacava. Isso aqui você leu, eu recebo. O que você não leu, você leva de volta. Então, olha o que a gente já não viveu por aqui, né? Hoje, a gente vai, protocola, bota o cadeadinho, fica lá, abre na audiência. A gente vem numa evolução muito grande. Mas a gente tem que ficar atento que algumas coisas mudaram, prazos mudaram. Esse prazo que antes era de 10 dias, para eu me manifestar sobre o cálculo, ele é de 8. E ele continua sendo preclusivo. Então, se você aqui não espernear, mais à frente você não vai poder falar. Aí você vem com uma homologação dos cálculos. O juiz vai homologar o cálculo e ele vai determinar que seja expedido mandado de citação, penhora e avaliação. E nós sabemos que o oficial de justiça ele vai atrás daquele endereço que nós informamos. E aí a gente vem com o sumaríssimo dizendo que a inicial deve ter nome e endereço do réu corretos. Não tem prazo para emenda. A gente sabe que no ordinário ele pode dar prazo para emenda. Mas vocês já observaram que não tem execução sumaríssima? A execução do pequeno valor ou do alto valor, ela segue o mesmo trâmite. Mas cabe a gente essa observação. Será que o endereço que nós informamos no início daquele processo, ele agora é o mesmo para proceder com a execução? Porque, gente, é fácil falar que o processo demora, mas também temos que fazer uma meia-culpa quando a gente não diligencia. Porque o oficial de justiça cansa de bater cabeça e devolver dizendo, mudou-se, não tem ninguém por aqui. Outra coisa, nós não temos aqui a possibilidade de fazer uma citação por hora certa. E, nesse momento processual, na execução, é o oficial de justiça. Não vai sair SED, não vai sair correio, não tem essa, é o oficial de justiça. Então, se você estiver pela empresa, de olho nisso, porque sai publicação, sai edital. Nossa, mas isso é péssimo. Mas vai estar lá válido. Ah, Isabelle, mas agora a gente tem o e-carta, a gente tem isso, a gente tem aquilo. Temos, mas a gente tem que se pegar ao que também a lei possibilita. E nesse momento que é muito importante, onde a citação ela é uma citação pessoal, é um oficial de justiça que vai lá para fazer penhora e avaliação. Mas, antes de mais nada, ele vai dizer assim, olha o quanto você deve, queres pagar? E você tem 48 horas para efetuar o pagamento. Volto a dizer, nem todas as varas trabalham dessa forma. A gente tem alguns que determinam que o pagamento seja feito em 15 dias. E aí cabe a gente, e eu peticiono, e eu entro, e eu esperneio, e eu falo, e eu vou lá, e eu tento o balcão virtual, que às vezes eu acho que está cochilando, né? É o nosso maior desespero. Eu falo que o PJE, o melhor apelido dele é o pesadelo judicial eletrônico, né? Ele facilitou, mas a gente dorme e acorda sonhando com aquilo, está fora do ar, não está no ar, o que eu posso fazer? Eu entro na fila, eu não vou sair da fila, mas a gente vai tentando por ali. Então, diligencie, para que o oficial de justiça, quando sair com o endereço correto. E a gente tem essas N formas de diligenciar, que, assim, a Isabelle ela foi trazendo um manual de como você busca o devedor e como você não erra batendo, né, na porta e pedindo e dizendo, não, isso aqui não tem como. Tudo que ela foi falando ali, isso aqui não deve ser feito, isso aqui não deve ser feito. Capitania dos Portos.
Gente, não é de hoje que se repete isso. Então, a gente também tem que parar de ficar repetindo esses erros, porque o processo ele entra nessa delonga por conta da gente mesmo. E hoje a gente está por um lado, amanhã a gente está pelo outro. Eu acho que a hombridade do advogado está numa execução justa, que corra em bons passos, porque é isso, hoje você está por um lado, amanhã você está pelo outro. Não como aconteceu com o doutor Fabiano, que recebe o advogado que pergunta dos embargos de declaração, como é que eu faço para ganhar tempo, porque ele não tem o dinheiro para... Não é isso que a gente espera, nem do judiciário, nem dos advogados. Então, vamos lá. Aí ele vem com a conta para o pagamento. Gente, inúmeras vezes o pagamento é o encerramento da discussão. O pagamento é a quitação da obrigação. Por que não dizer para o seu cliente que o pagamento deve ser feito e a gente vai encerrar a questão? Agora, para isso, você tem que ver qual o cálculo que foi homologado, qual o valor que está sendo cobrado e você já ir mantendo ele informado dessa maneira. Desde o início, eu advogo muito para a reclamada, porque o primeiro escritório que eu fui trabalhar, na verdade, quando ela disse assim, ela é especialista em direito empresarial, é muito interessante. Como eu sou formada há muitos anos, na minha época não tinha direito empresarial como hoje, era um direito comercial. Essa pós que eu fiz era entender todos os direitos na visão da empresa. E hoje eu falo para todos, a gente não tem que acabar com a empresa. A gente tem que entender que é a empresa que gera renda, é ela que gera o trabalho, ela é importante. Então, a gente não tem que olhar para a empresa e dizer assim, não, empresa nem pensar, todos os empregados aqui... Não, espera aí, vamos fazer a empresa sobreviver. E olhar a melhor forma, aquela ligação, pode fazer um acordo, muitas das vezes ela é bem-vinda, porque você propõe um parcelamento daquela dívida. E com o parcelamento da dívida, você já respira no caixa da sua empresa. Você evita com que a gente tenha problema com o imóvel que a empresa ocupa, com uma penhora que seja feita de um bem que é importante para o funcionamento da empresa. E aí, outro aspecto que eu sempre fico no pé, que eu digo assim, nós advogados não podemos deixar, é que a execução ela tem um princípio dela correr da forma menos gravosa para o devedor. É o princípio do não aviltamento do devedor. A execução não foi feita para se colocar a faca no pescoço e não se receber. Senão, de novo, a gente sai com papel e não sai com dinheiro no bolso. Então, espera aí, se a empresa tem formas de oferecer, por exemplo, bens à penhora, por que não? Por que essa petição não é apresentada? E eu vejo em inúmeras execuções essa parte ser pulada. É assim, eu não vou me manifestar, eu é que não vou facilitar. Não é o facilitar, é você próprio se precaver de amanhã ou depois você ter um aborrecimento maior e você ter uma penhora de algo que seja essencialíssimo para você e que depois o processo vai embaraçar. E não é bom para nenhum dos dois lados, porque você ter uma execução nas suas costas é muito ruim. Inúmeras vezes o seu nome vai ser negativado e você não tem uma certidão para participar de uma licitação, para participar de uma concorrência, e a sua empresa fica como? Então, a gente tem esses dois lados. E aí eu me coloco sempre na posição do meu cliente. Espera aí. Eu tenho como fazer com que essa execução fique mais branda para ele? Eu estou observando que a execução está vindo com tudo? Então, peraí, deixa eu ofertar bens à penhora. E eu vou oferecer bens. Eu vou oferecer o parcelamento. O parcelamento, gente, para a empresa é sobrevivência. Agora, ainda que o brasileiro ele se ache, né? Isso é crônico, médico e advogado. Vocês já repararam que, assim, olha, estou com dor de cabeça, cada um vai sacar um remédio diferente que tem na bolsa para o outro. A gente é médico assim, né? Num piscar de olhos. Eu fico pensando, meu Deus do céu, o sujeito é alérgico à Novalgina. Não oferece, não. Mas a gente tem isso, a gente sabe qual remédio que é bom para aquilo ali. E advogado, a gente bate nos peitos para dizer, não, a gente sabe mais do que o próprio advogado, né? A gente já vem com aquela, a gente que eu digo cliente, né? Vem com aquela arrogância tremenda. Mas cabe a gente dizer, espera aí, sou eu que conheço a lei, sou eu que vou te dizer aqui
toda a forma. Eu costumo desenhar, literalmente, o passo a passo do meu processo para o meu cliente e vou dizendo para ele quais são as chances, o que eu tenho para fazer ali. Então, nesse momento em que a empresa ela pode oferecer bens, já que a penhora ela vai ter todo um cunho de deixar aquilo ali gravado, preso. E a execução se processa da forma menos gravosa para o devedor, ele corre lá e faz isso. Ele faz essa indicação. Agora, uma indicação correta e não tumultuando o processo. Uma indicação de um bem que efetivamente possa ser penhorado. E vejam, depois não vai poder dizer, mas esse aqui era absolutamente impenhorável. Pelo amor de Deus, né? Você não se vale do seu ato para arguir nulidade daquilo que você mesmo fez. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Aí os advogados podem, agora, lembra do depósito recursal? Se ele aqui pode, tem a preferência para dizer o que pode ser penhorado, por que não converter o depósito recursal em penhora? Gente, o recurso, o processo demora 8 anos. Quando chega na execução, volta comigo para a execução provisória. Se eu já tiver ali tudo isso em mente, eu já posso ir dizendo o que eu quero. Eu já posso ir fazendo as conversões, eu já posso ir deixando as garantias. E mais, esse dinheiro não fica parado. O dinheiro que se deposita para o recurso, ele fica numa conta que fica rendendo. Mas é uma renda baixa. Qualquer aplicação é maior do que a caderneta de poupança, que é o que é semelhante à da Justiça do Trabalho. Mas é uma parte do pagamento. Já faz com que o que você tenha que despender seja menor. Então, esse pedacinho da execução é como se a gente tivesse pulado. E aí eu fico assim, gente, mas espera aí, isso aqui é um ato que você deve tomar para você proteger o seu próprio cliente. Aí a gente tem a homologação do cálculo. Muitas das vezes, quando o oficial de justiça vai lá e vem com esse pagamento, a gente percebe que há um valor vultuoso e que muitas das vezes lá atrás tem uma nulidade e que você agora está tomando ciência. Só que você, para prosseguir com a execução, se você estiver pelo executado, você vai ter que garantir a execução. Por que não se valer da exceção de pré-executividade? Isso é uma das coisas que a gente, durante muito tempo, pegava emprestado de uma doutrina do processo civil. Hoje, a gente já consegue, com mais clareza, encontrar no processo civil e trazer para o processo do trabalho. Então, vejam só, eu me lembro de um caso clássico de 1800, antigamente, de uma companhia aérea, que o reclamante, o valor da conta dele era maior do que o valor das aeronaves que a empresa tinha. É claro que tinha um erro ali. O erro não era assim, nada demais, não. Tinha sido uma revelia, e essa revelia era em relação a horas extras. E o camarada pedia 30 horas extras por dia. É impossível, gente. O dia só tem 24. Você trabalha quantas? E mais 30? Olha, Belinha, nós somos dessa época. Óbvio que na época era a piada que a gente fazia. A gente falava, gente, isso é Unibanco 30 horas. O cara pensou alguma coisa. Não, era uma companhia aérea. E assim, era gritante. Um objeto impossível. Como assim, né? E aí você pega isso para trás, né? Naquela de que ninguém pediu nem prescrição no processo, e a coisa veio, e a conta foi sendo feita e apresentada, cara, tinha zero que não acabava mais. Como é que você garante a execução e entra com embargos à execução? Não tem como. E a exceção de pré-executividade? É ela. É ela. E qual a dificuldade de fazer? Nenhuma. A peça é absolutamente igual aos embargos à execução. Só que a gente não tem a garantia da execução. E as